Gravando aqui com vocês. Fala, pessoal. Mais uma vez, que saudade, cara, hein? Tava demorando esse novo podcast, hein? Se demora, deixa um pouco de expectativa Não, é também, que a gente é que a agenda do convidado tava difícil, são pessoas muito importantes, então a gente demorou um pouquinho. Meus caros, começando mais um AGS Cast e Comunicando e Andando, meu parceiro Nando aqui comigo, para mais uma peleia, mais um diálogo, mais uma conversa, no qual a gente traz gente aí para contribuir com vocês, para levar conhecimento, para levar também essa energia boa que a gente tem aqui. Falar dos nossos parceiros, Lab da FEComércio, Sesc, Senac, grandes parceiros aí, que é onde a gente está hoje, aqui na FEComércio. Inclusive, convido vocês a conhecerem o espaço. Quem tiver startup... baita estúdio. Não, o negócio é gigantesco, cara. Se vocês virem aquele prédio espelhado gigante, assim, é aqui o lugar. E vocês podem sediar a startup de vocês aqui também, porque a gente tem uma grande parceria. Nando, tudo contigo, meu irmão. Tá, deixar um abraço pra galera do canal Marketing que nos assiste toda terça-feira, 20h30. A gente tá trazendo conteúdo, assim como o Rodrigão falou, conteúdo de qualidade que vai fazer a diferença no teu negócio. E hoje a gente tem dois convidados seletos, né? Porque a gente vai falar de pessoas, dados e decisões. Essa tríade aí que faz realmente o teu negócio crescer. Faz as honras de trazer o nosso convidado para mesa. Vamos lá, meus caros. Bom, primeiro que eu trago a Juliana Saboia, mais conhecida como Ju, porque, além de tudo, ela é nossa conselheira na AGS, inclusive estruturou todo o nosso planejamento. Então, se vocês virem novidades aí na AGS, essa mulher está envolvida. Tava bom ou tava ruim o caminho? Não, tava maravilhoso. Tudo verde, tudo andando. E também estou trazendo Marcos Echevarria. Mas, criado, o sobrenome é difícil, mas o cara é gente boa. Então, eu vou deixar que ele se apresente aqui também. A Ju é sócia da Palco Inteligência de Negócios e o Marcos, CEO da Bitalent. Por favor, meus caros, se apresentem, porque melhor do que eu apresentar é vocês se apresentarem. Quem são vocês antes de chegar nessas duas empresas, nesses dois negócios? Onde a história começa? Por favor. Então, vamos lá. Bom, a história começa... A gente começa de onde a gente nasceu, assim, a gente começa lá no útero da mãe, a gente vai um pouquinho mais à frente. A gente pode ir um pouquinho mais à frente, porque a história é longa. Mas vamos lá, eu estou no mercado desde 2009, então em consultoria. Então, são 10 anos de uma experiência na área financeira. Então, eu venho de instituições financeiras e depois eu adentro no mercado de consultoria e docência. Mas eu acho que antes de falar de quem a gente é no mercado corporativo, acho que vamos dar um passinho e falar um pouco quem a gente é como pessoa. Então, além de ser a sócia da Palco Inteligência de Negócios e ter uma carreira, enfim, exponencial, tudo mais, eu sou mãe. Então, tenho um menino de 9 anos e isso muda a vida. Acho que todo mundo que é pai, mãe ou deseja ser, sabe a diferença que uma criança faz e sempre me traz muitos os desafios. E esses desafios que a maternidade me trouxe, eu trago para dentro do meu negócio. Então, antes de tudo, tem isso acontecendo aqui por trás e bagunçando um pouco a agenda da empresária. Faz parte do... É assim que a gente vai. Isso é vida real. O pior é que muda do nada, às vezes. Do nada. Tá tudo maravilhoso, ligam do colégio, tu fala, vamos lá. Pois é, a reunião que eu tinha, deixa de lado. Mas isso é o que nos faz, enfim, ser pessoas antes de tudo. Acho que a gente vai falar de pessoas aqui, acho que é importante também trazer esse olhar. Mas além da Ju pessoa, tem a Ju profissional, então a minha formação toda é na área de negócios, né? Graduação, especialização, mestrado, e uma carreira muito sólida na área de consultoria. E dentro da Palco, a Palco é minha empresa já há 8 anos, eu tenho uma sociedade junto com a Mari, e lá a gente trabalha com a área de consultoria e pesquisa de mercado. A pesquisa é a base do nosso trabalho, ela entra em todos os serviços que a gente presta. Hoje a Palco eu tenho muito orgulho, não só porque é minha, obviamente, mas a gente cresceu muito nesses 8 anos, a gente é aqui de Porto Alegre, expandiu para o Rio Grande do Sul, depois passou a atender o nível Brasil, 8, 9 estados que a gente já atendeu, e depois a barreira do país foi quebrada também. Então, a gente tem clientes no Canadá, tem clientes nos Estados Unidos, Espanha, Itália, abertura de mercado para a América Latina. Então, a gente tem esse orgulho de carregar o nome da Palco para fora. São mais de 120 clientes atendidos. Então, tem muita bagagem, muita história. Então, gosto muito do que eu faço e essa bagagem, essa história vai vir na conversa de hoje. Boa. Ótimo, João. Vai lá, Lucão. Muito bom. Eu tenho uma história engraçada que eu brinco bastante, né? Existe a jornada do herói, existe a minha jornada, que não tem nada a ver com a jornada do herói. Tentei me basear, mas não deu. Não rolou. Em algum momento desviou. Então, eu tenho um bom background de tecnologia, assim. Comecei a trabalhar muito cedo, desde os 14 anos. Mas tenho um background de tecnologia bem grande, né? Faz muitos anos que estou no mercado. Desde os 17 anos já trabalhava programando e tal, brincando com
com essa área. Fui me posicionando, então, dentro do mercado, fui fazendo universidade, etc., trabalhando. E aí eu tive alguns momentos bem interessantes, assim, não só de um crescimento rápido para liderar times, etc., pessoas, né, entregar resultados, etc., numa outra época de tech, até vir uma demissão e eu entrar para fazer um mestrado, assim, tudo junto, né? Eu fui melhor aluno da minha turma na época da graduação, ganhei uma bolsa, fazer mestrado e fui demitido tudo junto, assim, em questão de uma semana ou duas. E aí tu coloca muitas coisas em pauta, assim, né? De tipo, será que eu sou tão bom assim? O que que tá acontecendo? Pô, eu era líder lá e agora eu vou fazer mestrado. Isso é legal, não é? Onde é que tá a minha responsabilidade nisso tudo? E aí eu fui entender um outro jogo, né? Então, tu fazer mestrado, ir para um ambiente acadêmico é um outro jogo, um outro rolê, porque é um trabalho igual e muita gente não entende que lecionar, educar é um trabalho igual qualquer outro. Às vezes a gente fala muito, tinha aquela brincadeira do dar aula, né? Não, tu não dá aula, tu vende aula, isso é o teu trabalho na realidade. E quando tu começa a levar isso a sério, tu começa a criar algumas coisas. Bom, isso se estendeu por mais de 10 anos, nessa brincadeira, lecionando, então graduação, pós-graduação, né? Terminei meu mestrado, não cheguei a entrar no doutorado, mas não finalizei, porque eu sempre fui um cara pró-mercado. E aí o que aconteceu nessa brincadeira? Olhando muito para o mercado e trazendo o mercado para dentro da universidade, a gente começou a trazer alguns projetos muito legais e ter um resultado diferente nos cursos, né? Então os alunos começaram a progredir mais, ser mais produtivos nas empresas que eles estavam, e eu fui entendendo que tinha um caminho ali, uma união assim entre uma formação mais técnica e uma visão de como as coisas acontecem no mundo real, de fato. Trazendo isso para dentro da universidade, eu fui entendendo que isso tinha retorno. Aí segui próximo do mercado, então fazia freela para gringa, tava contando até agora, né, vindo para cá, né, fazia freela para o exterior, etc, trabalhava para a Austrália, para lá e para cá. Então, muito do meu pró-mercado começou a vir daí, e eu, cara, se eu parar tudo agora e levar todo esse conhecimento pro mercado e começar a criar uma empresa que tem esses talentos que eu acredito que sejam mais performáticos, mais produtivos, né? Então, eu acreditava em duas coisas. Primeiro, não adianta só a técnica. Então, precisa ter a técnica, precisa ter algo mais ali. A gente precisa saber trabalhar no coletivo, trabalhar com outras pessoas, entender hierarquia, posicionamento, a importância de cada um no time. E eu fui trazendo isso para dentro da empresa, fundei a Bitalent, e hoje a Bitalent é, de fato, uma empresa que visa isso, né? Então, levar talentos e liderança de tecnologia de alta performance para o mercado. Então, a minha história, ela vem junto de algumas aleatoriedades, né? De demissões, etc e tal, e vim para esse caminho que deu origem à empresa hoje. Né? A gente, até antes de passar para a pergunta ali, a gente vê que o caminho empreendedor, cara, ele nunca é óbvio, né? Nunca. Ele é cheio de intemperanças, cara. Ele é cheio de circunstâncias que Isso que estão vai ser fora. legal também. Né? Esse que é o louco, a mesma entendeu? coisa. Então, essa coisa do... O que deu errado, né? Cara, isso é muito relativo, velho. Porque talvez se não acontecesse um desafio na tua vida, de fato, tu não enxergaria certas coisas, tu não percorreria certos caminhos que fizeram tu ser quem tu é hoje. Fizeram tu construir um negócio, um império. Então, cara, todo empreendedor de sucesso que a gente conhece, pelo menos que eu já convivi, nunca foi assim, não, eu sabia que eu ia por aqui, aconteceu exatamente o que eu pensei, e foi... Não, aconteceram várias coisas, o planejamento sempre foi muito grande, muito longe, mas no caminho, velho, muita coisa vai acontecer, então prepare-se, que nem a gente fala, pro caminho, porque vai acontecer várias coisas que estão no teu planejamento, né, Ju? E várias coisas que não estão. Então tu tem que estar calejado. Exatamente. Acho que esse ponto que tu trouxe da parte acadêmica, e a gente faz sempre uma pesquisa em cima dos convidados, e não é à toa que vocês estão juntos, porque né, pessoas e dados e pesquisa, tudo está dentro do mundo dos negócios. Mas ambos vêm da academia, né? Deram aula e viveram a parte acadêmica. E muitas vezes a gente enxerga, em alguns mercados, principalmente, esse distanciamento entre o mercado. Tu conseguiu aproximar já nessa tua primeira fala. Mas como vocês enxergam essa junção acadêmica e a parte prática, onde tu sai de muita análise, de muita coisa profunda, e quando tu vem para o mercado, talvez seja uma realidade um pouco diferente, e muda muito rápido e talvez tu não está preparado. Como fazer isso se aproximar cada vez mais para a gente
conseguir esses dois mundos fazerem sentido ali, né? O cara não enxergar aqui, pô, perdi muito tempo na faculdade, em vez de 4 anos, podia ter sido 2, porque o mercado é diferente. Como juntar tudo isso? Eu diria que o que a gente vê na academia, ele é altamente aplicado ao mercado. Porém, nem sempre o mercado entende como aplicar. Então, a gente conversa muito sobre, o curso poderia ser mais curto, poderia ser mais rápido. Eu aprendi, vi um podcast, aprendi mais que um MBA, que eu fiquei 1 ano e meio. Ok. Mas quando a gente olha para o mercado, principalmente o mercado brasileiro, a gente ainda tem muita refração sobre a questão da academia. Então, ainda ele é muito refratário ao conteúdo teórico, como se aquele conteúdo não fosse servir. E a academia, por sua vez, tem uma dificuldade de comunicar ao mercado como colocar aquilo em prática. Então, aqui a gente já começa uma barreira, já começa uma certa aversão. Eu, quando professora, foram 14 anos de docência, sempre misturando, sempre junto com a consultoria. Então, eu falava que na consultoria, nos meus clientes, eu pegava a prática, chegava em sala de aula, trazia para os meus alunos a teoria mesclado com a prática e trazia para o meu cliente a prática de novo. Mas existe um ponto que eu gosto muito de falar, que é, quando a gente pega a teoria e vai botar para dentro do mercado, a gente precisa adaptar. E nessa adaptação é que a gente, às vezes, perde a mão. Então, eu, enquanto mercado, estudei uma teoria, vi uma tese, achei interessante, fui aplicar, mas eu não fiz a adaptação correta. E aí eu não tive o mesmo resultado. E a partir disso eu refuto, digo, não, a teoria não serve, eu botei na minha empresa, não funcionou. Mas foi feita a adaptação. E aí tem um outro ponto, que é, muito das teorias que a gente traz, elas são vinculadas a outros mercados. Então, se olha muito para a gringa, e fala, não, nos Estados Unidos, porque se aplicou na empresa, aquela baita empresa. Então, mas qual é a realidade brasileira? Qual é a realidade do Rio Grande do Sul? Qual é a realidade em Porto Alegre do pequeno negócio na Zona Norte? Eu não consigo fazer esse mesmo link. Então, essa aproximação vem muito de adaptação e de entendimento de qual é o meu mercado. Aí sim, olhar para a teoria, olhar para aquilo que foi validado em outros mercados, e aí eu vou trazer para dentro do meu negócio. E aí eu vou ter a aproximação necessária. E muito também a gente querer a aplicação muito rápido te deixa muito na superfície, muitas vezes, né? Então, o que acontece? Quanto mais curto o curso e mais hypado ele tá, menos base tem, né? Então, isso é preocupante, assim. E uma parada que a gente sempre tenta, a gente é muito 880 para muita coisa, né? Então, é X, é Y, a gente sempre tenta fazer isso. Só que, na realidade, é uma costura dos dois, né? Que nem a Ju estava comentando. A gente precisa ter os fundamentos, a gente precisa entender os fundamentos. Muito do que está acontecendo hoje, cara, é de fundamentos que tem 100 anos. Fato. Como performar melhor, como fazer trabalhar. marketing. Que agora marketing virou... E, gente, a base é a Exato. mesma. Vamos entender mercado e dali a gente parte. Com IA, a mesma coisa. Né? Tudo que a gente tem com a IA e tal, cara, tem muito fundamento matemático e estatístico ali. Muito é isso aí, cara. E quando a gente olha para isso, né, eu já vi gente refutando que, não deveria estar estudando cálculo na universidade, não deveria estar estudando, não sei. Cara, isso é fundamento. A gente precisa entender os fundamentos, a partir dos fundamentos a gente vai ao mercado. Claro que a gente tem erro dos dois lados, né? Então, a gente tem, às vezes, uma academia que fica muito no fundamento e não abre um pouco para te puxar para o mercado, entender um pouco, e às vezes até a forma que tu vende o conteúdo, né? Então, fiquei 1 ano e meio no MBA, por exemplo. Daqui a pouco tu pegou um professor chato que não estava afim de dar aula, que não fez um link com o mercado. E às vezes, se tu tivesse feito um link, tivesse vendido essa história, por exemplo, vamos pegar um problema que está acontecendo, né? Então, sei lá, vamos pegar cálculo lá. A gente tem um problema ali, cara, sei lá, a ponte que está rachada. Por que a ponte está rachada? Porque lá atrás, no cálculo que o cara fez, o cara diminuiu as casas decimais e provavelmente ele não conseguiu jogar isso na linha do tempo, isso não deu certo. Se tu começar a conversa assim, a gente já para ouvir naturalmente. Caraca, é mesmo? Tá, mas quantas casas o cara usou? Porque a gente começa a ficar curioso, tá? Aí tu começa com a teoria. Aí começa a ficar uma aula legal, aí começa a ficar interessante. E às vezes a gente não tem isso lá da academia. Do outro lado, tem aquele aluno que ele não quer ir. Então ele fez o MBA de 1 ano e meio, mas sei lá, tudo que ele menos queria fazer era ir na universidade. Até porque se vende muito a ideia de que o MBA vai te colocar melhor no mercado, e não é pelo aprendizado, é para ganhar um pouco mais. Exato, é para ter o diploma. É o diploma, é o papel, né, no fim do dia. E aí a gente não se dá conta, quem está estudando, e fica a dica para quem está estudando, cara, aproveita o ambiente.
vai lá conversar com os colegas, conversar com os professores, tem muito conhecimento lá, tem um networking absurdo que vai ser feito lá. Então, tá nesses ambientes é muito bom, porque esse é o teu momento, é o momento que tu tá estudando. Depois a gente vai para mercado e a gente vai para outros ambientes, mas, cara, naquele momento esse é o ambiente. Então, te dedica, busca, aproveita, dedica tempo, de fato, queira estar lá. Né? Eu sempre brincava, toda universidade que eu vou palestrar hoje, eu falo a mesma coisa. Cara, fiquem aqui dentro. Porque o que eu mais via quando eu lecionava era a galera que não queria, fazia de tudo para não ir à aula. E depois paga para ir em evento de networking. Exato. Mas ali, que é o momento, eu falava isso, gente, aqui tem tanta possibilidade de negócio, vamos aproveitar. E não tem sentido, né? Então, eu acho que é um pouco dos dois lados, assim, da gente, cada um baixar um pouquinho, regular um pouquinho, mas os fundamentos, eles são extremamente importantes, né? Acho que isso tem que ficar claro, assim, dedicar tempo. A gente está olhando para uma expectativa de vida cada vez maior, e a gente está olhando para uma vida ativa cada vez mais longa, né? E quando tu fala numa vida ativa, é bem provável que a gente tenha 2, 3 profissões ao longo do tempo. Que a gente faça outra coisa, né? Que se reinvente. Sim, tu fique 20 anos em uma visão ali, em uma área, e daqui a pouco tu te reinventa e vá para outra área. Isso vai ser muito comum, já é comum hoje. Vai ser mais comum ainda. Então, se dedicar, olhar para isso, entender que a tua jornada vai ser mais longa e que, sei lá, 4, 5 anos de universidade não é nada, por exemplo, né? Ou 1 ano e meio. O que é 1 ano e meio de MBA? Eu sempre falo, o tempo vai passar igual, né? Tu fazendo ou não fazendo. Eu tenho, tu comentou do filho, eu tenho um filho de 6 anos. Mano, parece que ele nasceu ontem. E o meu que E tá ele na já tá com pré-adolescência. 6. Dá um desespero. E é muito rápido. E é muito né? rápido. E aí a gente olha, tipo, já foi, no teu filho já foram 2 universidades, por exemplo. É muito rápido, sabe? Se tu for fazer analogias, né? Então, cara, tudo é muito rápido. Vamos se dedicar, vamos sentar um pouquinho, vamos calmar um pouquinho essa ansiedade, vamos Aproveitar também, né? Sim. Aproveitar a jornada, aproveitar o momento, colher o máximo de frutos do que tem naquele ambiente. Isso é muito Vocês importante. trouxeram 2 pontos importantes, né? Um deles é o networking que se cria nessas especializações. Então, eu vou falar, tu paga para fazer networking e tu não quer ir num negócio que pode te gerar muitos frutos, né? E um outro ponto que tu citaste, Marcos, sobre erros, né, cara? Isso a gente gosta de falar muito aqui, porque de fato o empreendedorismo nem tudo são flores, né, cara? Então a gente vai passar por vários perrengues. E o erro dos outros pode facilitar o teu caminho. Com né? certeza, ele te encurta o caminho, é mais barato, então aprender com o erro dos outros é super importante. E nessa linha de erro, meu caro, a gente tem uma questão muito específica, tu lida com pessoas muito técnicas, né? E já direcionando para ti nesse caso, qual foi o principal grande erro que tu já passou contratando gente técnica e o que isso te ensinou nessa jornada? O que tu aprendeu ao longo desse período? Porque a gente sabe que a pessoa técnica é boa naquilo, mas questão de pessoas ele não é tão bom. Então, lidar com time, talvez cultura, o que tu já presenciou assim que tu poderia trazer de ensinamento para o pessoal? É um excelente tópico que daria horas aqui. Do 8 ao 80, né? cara? Do 8 ao 80. Né? Tem vários pontos legais, assim. Primeiro ponto, eu acho que a gente tem que entender assim, a técnica, um aprendizado, né? Que foi um erro e a gente entende um mega aprendizado. A gente passou por um momento, até pela pandemia ali, a gente fala muito de pessoas. Não que a gente não fale agora, né? Segue sendo a alma da nossa empresa, pessoas, né? Não é isso. Mas é que tava muito hypado, assim, essa parada. E eu lembro que a gente começou a trazer esse ambiente, assim, esse pitch pessoas. E é engraçado que o pitch pessoas não atraiu pessoas realmente boas. Isso foi um mega aprendizado, assim, pra mim. Porque a galera achava que, não, eu não vou lá na tal empresa porque aquela empresa é mais, sei lá, mais difícil, não sei o quê, preciso de uma técnica, então, vou nessa aqui que cuida das pessoas. Não, cuidar das pessoas é uma coisa, atrair pessoas ruins, né, com perdão da palavra, é outra, né, são coisas diferentes. Tu tem que querer trabalhar, tu tem que querer te dedicar, tu tem que querer estudar, tu tem que querer subir tua técnica. Então, isso foi um aprendizado para nós. Outro ponto, quando a gente pega a galera mais técnica, a galera acha que só a técnica resolve. E aí, o que a gente vê hoje, trazendo um paralelo muito para 2026, né? A gente vê muita gente técnica apavorada nessa área de tecnologia, porque a IA chegou. E chegou com os 2 pés na porta, né? Não esperou muito, não. Muito isso. E a galera tá realmente apavorada. Claro que... Diziam que era a profissão do futuro, né? Agora tá todo mundo preocupado, tá? Mas exatamente. Se eu não vou precisar codar, por que é do futuro? E aí tu entra num outro ponto, né? Porque
é tu te reinventar, é tu fazer supervisão, é tu entender o que está sendo gerado, é tu entender se aquilo está gerando resultados. E aí isso te exige uma outra postura de trabalho. Então não é mais aquele técnico que fica quieto, sozinho, não trabalha com ninguém. E várias empresas deram muita moral para esse tipo de skill, assim. O gênio técnico. Isso, porque ele vai resolver tudo e tal. Primeiro que é um erro, porque tu cria uma mega dependência e tu tem que ter cuidado com isso. E segundo, que aquele profissional ele precisa ter outras skills, ele precisa saber comunicar. O que adianta ter um cara extremamente técnico que ele não sabe comunicar com a diretoria? E comunicar com a diretoria não é bom dia, boa tarde, olha, fiz essa task aqui. Comunicar com a diretoria é entender de planejamento, ele vê um planejamento estratégico que foi feito pela empresa e ele entender como é que a área dele impacta nisso e como é que ele ajuda dentro desse planejamento e o que pode ser melhorado de repente, né? Trazer uma visão para isso, como é que ele impacta mais nos resultados, né? Então, em cima disso tudo e como é que ele vende a área dele dentro disso e aí do outro lado, para a camada de baixo, como é que tu supervisiona? Eram os estagiários, eram os júniores, agora são os agentes de A. Mas como é que tu supervisiona isso? Como é que tu olha se o trabalho deles está sendo feito? Porque o teu trampo agora é diferente, né? Não é mais só sentar e codar e eu faço o que eu quero. Não, agora tu tem que delegar, então tu tem que dizer para os agentes o que fazer. Virar líder, né? Que era tudo que eles não queriam fazer, Exato. né? Então parte desse perfil era isso. E isso foi um aprendizado, até por eu ter passado muito tempo na universidade, foi algo que eu sempre levei de norte para a empresa, assim, para a Bitalent, cara, a gente precisa de perfis que tenham essas skills, saibam comunicar, saibam trazer para esse lado. Então, um aprendizado muito foi tu tá podando um pouco os caras e mostrar para eles, cara, o mundo é mais que isso, tu precisa ter uma outra postura aqui no jogo e tu precisa te posicionar diferente. O mesmo 880, né? Então, traz o cara, traz essa visão de pessoas que é extremamente importante, faz diferença, mas também entender que só o nível técnico não resolve, a gente tem que ter outras skills. Hoje a gente tem um padrão mapeado na empresa muito claro de, por exemplo, o que um líder tem que fazer, né? Para nós, um líder técnico, né? Um tech lead, o que esse cara deveria fazer? Bom, esse cara ele precisa ter um nível de planejamento muito bom, ele precisa ter uma técnica muito boa, ele precisa saber treinar o time embaixo, ou seja, eu preciso estar te dando umas dicas, eu preciso te erguer. Conhecimento. Né? Transferir conhecimento, total. E ele precisa ter uma visão de gestão. Então, não só transferir o conhecimento, mas também já numa camada de gestão, que vamos ver se o Rodrigo está indo bem, vamos ver se a Ju está legal ali, vamos ver se a gente está atingindo os resultados. Então, dentro desse conhecimento de gestão. Bom, a técnica virou só um pilar. Total. Então, aqui a gente já tem um outro perfil. Então, acho que vai muito desses desafios que a gente vem tendo e dos aprendizados que a gente teve ao longo do tempo, né? Então, não criar essa dependência extrema e também saber estruturar esse teu pitch, né? Do que são realmente pessoas boas. E aí a gente pegou muito nessas skills, né? Então, quais são as skills que a gente quer, o que a gente leva hoje como liderança, né? A gente é uma empresa de talentos e liderança de tecnologia. Então, como liderança, o que os nossos líderes têm que levar para as empresas? Que isso é algo que está faltando bastante no mercado. É fácil tu contratar dev hoje. Com IA tá mais fácil ainda. Contratar desenvolvedor. Contratar pessoas de tecnologia já é outro rolê. Por quê? Porque trazer gente experiente, que entenda um pouco mais uma camada de segurança, que entenda um pouco mais uma camada de gestão, uma camada de resultado, uma camada de negócio, que queira entender do produto e entenda do produto, que realmente agregue valor, aí a gente já tem um outro jogo, a gente já tem um outro perfil de profissional. Isso é muito do que a gente acredita, muito do que a gente aprendeu também ao longo do caminho, assim. Hoje, baseado nisso que o Marcos trouxe, uma coisa que eu achei muito interessante analisando os teus perfis aí no digital é que tu colocou um ponto na pesquisa, enfim, quando tu entra no negócio, é saber fazer a pergunta certa, que muitas vezes o grande líder, dentro desses pilares que tu trouxe, ele não sabe fazer. Como identificar a pergunta que realmente muda o jogo nesse cenário que a gente está vivendo hoje, que a gente é bombardeado de respostas, né? A gente faz uma pergunta e vem um monte de respostas e ali parece ter a solução, mas não tem, né? Como tu tá enxergando esse momento do mercado e qual a pergunta certa
para um podcast. Sim, porque se fosse planejamento, o Ju teria feito 40. Certo. Bom, vamos lá. Eu acho que eu sempre digo que para a gente saber fazer a pergunta certa, a gente precisa saber ouvir. É um dos pontos que a gente mais percebe no mercado, é a incapacidade de escuta de lideranças, de liderados, de fundadores. A gente recebe muita informação, a gente tem muito ansiedade em falar, em mostrar o nosso ponto, e isso nos limita para conseguir entender o que eu estou analisando para poder fazer a pergunta. Então, se eu estou lidando com um time, eu preciso escutar o meu time, mas é escutar querendo escutar, não escutar para dar uma resposta na sequência. Se eu estou analisando um negócio para fazer um planejamento, eu preciso escutar as pessoas que estão dentro daquela empresa e analisar os dados que eu vou coletar de forma distante. Ou seja, sem o meu julgamento. Então, para construir qualquer pergunta para mudar o jogo, eu primeiro preciso ouvir, não julgar, porque se eu julgar, eu vou trazer os meus vieses de confirmação e eu vou fazer uma pergunta buscando uma resposta certa. E é nisso que, quando a gente fala de pesquisa, é que a gente sempre tem o cuidado. Eu não posso fazer uma pesquisa para confirmar algo que a empresa quer. E sim, é fantástico isso. É isso que eu adoro. Eu adoro. Exato. Eu adoro. É uma das coisas. Viés da confirmação, O viés né, da Ju? confirmação. Famoso. Exatamente. Ou fazer uma pergunta retórica, que é, você gosta do seu filho? Sim, óbvio que eu gosto do meu filho. É o tipo de pergunta que não leva a lugar nenhum. Sim. Então, eu tenho que cuidar. Ou, se você quer ganhar mais. Sim, quero. Então, tu vai precisar fazer tal coisa. Sim, são perguntas que não levam a lugar nenhum. Então, o primeiro conselho, vamos lá, é realmente ouvir de escutar efetivamente, analisar sem nenhum julgamento, então olhar para os dados, olhar para os números, entender que os dados, eles contam uma história, mas eles não contam o todo. Então, esse é um cuidado que a gente tem, porque dados olha para passado, não olha para futuro. E se eu quero entender que novos caminhos eu vou trazer para o meu negócio, eu preciso entender do meu consumidor. Principalmente pesquisa primária, que é o que a gente fala de conversar com as pessoas, entender. Então, eu vou sim olhar para dados, mas para fazer boas perguntas, o ideal é que eu tenha capacidade de escuta, a análise de dados passados e uma pesquisa primária realizada para ouvir o que está acontecendo agora e aí sim começar a construção futura do meu negócio. Então, não tem qual é a pergunta, tem o processo que a gente faz antes. E desse processo vai surgir as perguntas que a gente vai colocar. Esse ponto que tu trouxe, consumidor, tá cada vez mudando mais rápido, né? A gente tem muito acesso à informação. Como é que a gente trabalha, acho que o psicológico, o mental de um grande líder, de não mudar com pequenas observações que o mercado nos traz? Porque, como tu disse, ele faz uma leitura do passado para te pensar no futuro. Se tu planejou o futuro, é muito rápido e fácil de tu mudar esse percurso. E a gente tem visto isso. Porque tu pergunta para uma IA, ele te traz um negócio diferente, questiona muito o teu caminho. Como fazer para seguir esse caminho e chegar no resultado lá que foi planejado. Senão, vira sempre querendo mais e nunca bota em prática. Parece que tu tá só buscando e não executando. Eu acho que esse momento a gente vive essa peculiaridade de não conseguir botar em prática tudo aquilo que foi planejado. Como tu está vendo isso dentro das empresas e como o líder consegue manter o foco? Vamos lá, acho que tem algumas questões aí dentro dessa pergunta. A gente tem, primeiro, as mudanças de mercado, elas são rápidas, sim. A gente tem que cuidar para não surfar ondas que não são surfáveis pelo nosso negócio. Tá? Aí a gente tem um caso mais recente, que é a questão do metaverso. Que quando surgiu o metaverso, um monte de empresas vão fazer metaverso. Legal, fazia sentido para alguns negócios, fazia para a maioria, não. Tentaram me vender um apartamento dentro do metaverso, 30 mil. Eu falei, velho, eu acho que eu não vou morar lá agora, não. Ainda não. Tô bem tranquilo aqui, cara. Eu gosto desse aqui, que eu consigo... Esse verso aqui eu tô bem tranquilo. Tô bem feliz. Então, a gente teve a questão do metaverso, foi aquele boom. Quando surgiu a IA, também teve uma desconfiança inicial de mercado. Será que ia ser tudo isso? Será que não ia? Tu comentou que a IA é uma coisa antiga, realmente ela é. Eu comecei a usar a IA para o meu negócio em 2021. Foi a primeira vez que eu comecei a acessar a IA. Claro que a gente evoluiu muito. Então, o primeiro ponto é entender o que vai fazer sentido de mudança para o meu negócio. Porque, sim, às vezes é necessário pivotar, às vezes é necessário recalcular a rota e vai fazer sentido, às vezes não. Então, a primeira leitura que eu preciso ter sobre o meu negócio.
A outra questão é qual é o perfil dessa liderança. O Rodrigo tinha comentado, e tu comentou também um pouco sobre a questão de perfis comportamentais, né, do empreendedor, por exemplo. Eu falo, cara, para empreender, tu tem que ser muito resiliente. Concordo. Muito Absurdo. resiliente, né? Porque é pancada atrás de pancada, é mudança de rota atrás de mudança, porque tu tá ali, tu No tá, mesmo dia é né? uma montanha-russa, né, cara? Cara. Tu acorda feliz, tu dorme triste, tu almoça mais ou menos. Vai tudo acabar e aí Não. chega uma mensagem. Chega exatamente. Fechamos. Vamos comemorar. Sabe que a gente, ali na palco, a gente tem um ritual nosso, né? Totalmente nosso, assim, que a gente, cara, quando a gente apresenta uma proposta, a gente comemora. Uhum. Por quê? Cara, só o fato de uma empresa ter pensado na gente e ter pedido a proposta e ter aberto, eu vou comemorar, porque eu não sei se ele vai fechar. Então deixa eu comemorar. Ah, não fechou, que pena, mas eu comemorei. Aí o universo age, né? Aí age, aí a energia vem, a coisa fica boa, né? Então, acho que a gente tem essa questão de quem é essa liderança, né? Voltando para a questão, o quão ele é capaz de ele se reinventar nesses mercados, se for necessário. E quando a gente fala de perfil de liderança, a gente tem um outro ponto que eu não sei se para vocês acontece isso, mas me venderam muito durante a minha formação de que a liderança estava sempre certa. De que a liderança sempre sabe o caminho, de que tu tem que olhar para o teu líder e se espelhar nele e fazer o que ele faz porque ele está fazendo certo. Eu acreditei nisso durante um bom tempo, Que até. ele chegou lá porque ele sabe o que ele tá fazendo. Sabe o que ele está fazendo. Cara, e vamos ser real, ninguém sabe direito o que está fazendo. A gente está aprendendo ao longo disso daqui. E tem muitas lideranças que não têm ideia para onde estão levando o seu negócio. E elas vão surfando ondas porque alguém disse que era legal, sem parar e entender, analisar e decidir. E a gente tem uma outra camada nisso tudo, que é uma pergunta complexa, com muitas camadas, que é o nível de ansiedade que a gente vive com medo de perder algo. Então, a gente olha para a questão da IA. Eu adoro IA, brinco. Claudinho, meu best neste momento. Estou codando que nem uma louca porque aprendi a fazer as coisas. Eu vou sair em viagem agora e volto daqui a 3 semanas. Eu não sei se daqui a 3 semanas o Claudinho vai estar do mesmo jeito. E se eu não consumir isso, como é que eu vou ficar? E quando a gente está numa posição de gestão e de liderança, se a gente está acompanhando, a gente está sendo atravessado por isso o tempo inteiro e se questionando se eu não tenho que mudar? Eu tenho que fazer algo diferente? Será que eu não estou ficando para trás? Então, será que aquele meu planejamento eu ainda vou conseguir executar? E isso gera uma atrofia, que é a paralisação na execução. Então, eu fico com medo das coisas, eu fico recebendo muita informação, eu olho para o meu plano e penso, poxa, será que eu faço? Será que eu não faço? E isso foi um dos motivos que a gente reduziu os ciclos de planejamento estratégico. Quando eu comecei a estudar, planejamento estratégico era 10 anos, depois 5 anos, depois 3 anos. Agora é anual, com revisão semestral, se não a cada quadrimestre, para que a gente consiga manter o caminho, mas recalculando conforme as mudanças vão surgindo. Uma das primeiras coisas que eu bato quando a gente começa um ciclo de planejamento estratégico é qual é o objetivo do negócio. Se eu não tenho clareza qual é o objetivo do negócio para este ano, eu não consigo construir um planejamento. Então, essa é a única clareza que a gente precisa ter. Para atingir esse objetivo, eu vou ter alguns caminhos. Um planejamento vai te dar um caminho, mas eu preciso revisitá-lo com a consciência do destino final, senão eu não chego. E sabendo que eu, enquanto gestão, vou ser atravessado por todos esses fatores e aí eu vou ter que trabalhar o meu psicológico nesse processo, a minha ansiedade, para não desviar da rota por um anseio de estar sempre no hype. Tu falou um ponto super importante, João. Eu postei até um conteúdo esses dias, a ditadura do hype e a negligência do básico. Ah, boa. Cara, isso fala muito do momento que a gente está vivendo. A gente, quando dá mentoria, com esse surgimento abrupto de tanta tecnologia, constantemente com o IA principalmente, as pessoas têm aquela sensação de FOMO, né? Que tu sempre tá perdendo alguma coisa. Tá sempre atrás. Tipo assim, velho, eu dormi mais essa noite e talvez eu tenha perdido alguma atualização, alguma skill da IA que eu deveria estar usando no meu negócio pro meu concorrente. Velho, o básico, ele ainda é necessário. Tu ainda tem que fazer o básico bem feito, porque a gente tava falando ali de infra, né? A importância do básico para que tu construa algo de valor de fato. Nessa linha, e aí eu trago uma pergunta para ambos, né? Qual problema vocês identificam em toda a empresa atualmente, seja com surgimento de IA ou com conceitos básicos, que não é tão fácil de identificar, mas que todos passam? Então, a Ju mais numa linha de planejamento, ali já por dados, e o Marcos mais uma linha técnica, né? Então, com o time técnico, ou não, ou na empresa como um todo, por uma questão de comunicação interna, né? A gente vê muito isso. Tu cria vários squads de inovação, de tecnologia, mas o time não se comunica e isso gera uma cultura fraca, porque ele não consegue evoluir, porque os dados não chegam, a informação não chega, e está todo mundo no mundo do achismo. Então, qual o problema hoje vocês identificam, tanto com o surgimento da IA,
quanto também com conceitos básicos. Eu acho que... Eu vou começar porque eu acho que a resposta da Ju vai ser a mesma. Se as pessoas não sabem onde querem chegar, não tem esse papo de que qualquer vento ajuda, sabe? O maior problema de tecnologia, muitas vezes, é que não existe um negócio por trás. E a galera quer usar a tecnologia para resolver um problema que nem existe. E aí fica aquela pressão dentro da tecnologia. O maior problema da tecnologia é esse, assim, para mim, né? Porque a gente entra nas empresas, tem ideias, tem isso, tem aquilo, tem esse FOMO, mas na prática não existe um negócio, não existe um norte, não existe um planejamento. Tipo, o que é realmente o business? O que vai movimentar o business? De onde vem o dinheiro? Qual é o modelo de negócio? Isso se sustenta, não se sustenta? Vai mexer o ponteiro, que nem a gente fala. Exatamente. Porque se não mexe o ponteiro, muitas vezes, e às vezes para mexer o ponteiro, tu nem precisa dessa high-tech que tu tá imaginando na tua cabeça, né? A gente quer depositar todas as expectativas e toda a esperança na tecnologia, muitas vezes. Sem ter uma base por trás, sem ter o fundamento, né? Sem ter o básico lá, né? Eu gosto muito, ia comentar, quando a Ju estava falando de olhar processo, futuro, planejamento, eu gosto muito da frase do Jeff Bezos que diz... o que não vai mudar nos próximos anos? E todo mundo foca no o que vai mudar, para onde eu tenho que ir. Por aí, qual é a hype e tal. E a gente pegou muito essa frase para nós e começou a trazer para dentro da empresa. Assim, cara, o que não vai mudar? E aí tu começa a trazer resiliência para o teu negócio, tu começa a realmente olhar para os fundamentos e melhorar os teus fundamentos, né? E eu acho que provavelmente a resposta da Ju vai ser muito semelhante, se não igual. Mas é o problema de não ter um negócio claro, não ter uma ideia clara por trás, né? Eu vou por essa linha. Eu gosto muito da ideia do básico bem feito, do feijão com arroz. Quando a gente olha, quando tu traz, né, que não tem um negócio por trás, o que a gente vê, principalmente com a galera de startups, no mundo de startups? Conhece bem, né? Meu mentoro também, né, mentor ali junto ao Venture, o pessoal desse mercado. Tem uma ideia, conseguiu investimento ou conseguiu captar recursos, começa a rodar, mas nunca parou para estruturar o negócio. Então, assim, essa estruturação que é o básico, né? Um planejamento, missão, visão e valores. Já me falaram, isso está passado. Cara, isso não está passado. Isso não pode deixar de existir. Uma missão clara. Por que a minha empresa existe? A gente pode trazer outros, pode trazer o Simon, por exemplo, que vai trazendo dentro de uma outra roupagem. Mas no final é isso. Para que a minha empresa existe? A minha visão, onde é que eu quero chegar com a minha empresa? Isso não morreu, não pode deixar isso de lado. Não, porque eu tenho uma ideia que foi muito legal e investiram nessa ideia e a coisa vai ser construída e vai dar tudo certo. É onde a gente vê muita startup morrendo, porque ela não consegue se sustentar, porque ela não sabe de onde tirar o dinheiro. Como captar? Ela sabe captar e ela recebe o investimento, mas e vender? E aí eu vou entrar numa temática que eu gosto muito, quando a gente está falando de principais problemas que a gente vê nas empresas, é não entender o consumidor. É não entender para quem que eu vendo. Quem é que vai comprar o meu produto? É o mercado B2B? É o mercado B2D? É B2C? Para quem que eu estou vendendo? Esse entendimento básico de qual é o meu mercado muda toda a minha comunicação. Começa por aí. Muda com quem eu tenho que interagir. Então, eu posso ter uma baita ideia, mas eu tenho que vender essa ideia para o mercado governamental. Eu não conheço ninguém da área do governo. Eu não sei me comunicar com esse mercado. Que demais sua ideia? Tu conseguiu um investimento? Que demais? Tu consegue vender ela? Não consigo. A gente tem que dar 2 passos atrás. Eu adoro vender para o mercado B2C, para pessoas. Tu gosta de se relacionar com pessoas? Tu entende de pessoas? Não, não gosto. Tem alguém na tua empresa que gosta de fazer isso? Não, não tem. A gente vai ter um problema, porque o quanto tu vai entender desse comportamento. Então, a base eu entendo como algo que é muito comum da gente encontrar nas empresas não construída, e eu, às vezes até digo, eu não sei como é que param de pé. Eu chego à conclusão que eu tenho muito dinheiro para queimar, ou tem muito investimento, ou alguém não está lucrando com isso, e aí está ali com o negócio acontecendo. E é uma segunda camada que, além do básico, né, além da base dessa sustentação, é entender quem é o meu mercado. Onde é que eu estou inserido, para quem eu estou vendendo e o que eu posso entregar de valor para essa pessoa, para esse mercado. E não só vender alguma coisa. E aí é uma outra coisa que a gente encontra também. Acho que, sei lá qual é que tá os dados hoje, mas se falava que, sei lá, 70%, 80% das empresas, até mais, morreriam em até 5 anos, 60%. Né? 60%. Eu vou dar uma palestra amanhã falando isso. Acho que vai aumentar, porque está cada vez mais. Eu estive numa feira esse final de semana, e 2, 3 pessoas que eu encontrei ao longo da feira, porque eu estou criando um aplicativo, porque eu estou desenvolvendo não sei o quê, porque IA está fazendo. Cara, não vai morrer, porque vai faltar profundidade no teu negócio. Para quem tu vai vender e vai expor isso? Aí vai vir uma gigante e vai botar só integrar dentro de um processo que ela já tem à venda
e ele vai morrer. Mas ambos os mercados que vocês atuam, tanto no desenvolvimento técnico quanto na parte de pesquisa, se busca uma profundidade. É aquele cara realmente que é bom, que estudou, que tem conhecimento e aquela análise profunda do teu negócio para te prosperar ali na frente. Como fazer os grandes líderes entender esse processo técnico e profundo onde a gente só vive de velocidade hoje em dia, que tem que ser feito tudo para ontem e não mais para amanhã ou para depois de amanhã? A gente gostaria muito de saber como fazer o pessoal entender que isso é importante, né? Mas, assim, o que a gente tem trabalhado muito na Palco, tá? É uma questão de educação do mercado, de trazer, porque quando a gente fala de pesquisa, né, bem específico, pesquisa até a própria consultoria, mas a pesquisa em si, é uma coisa muito antiga. Ninguém está reinventando a roda quando a gente fala de pesquisa de mercado, de entender consumidor, mas ainda é muito pouco aplicada, porque não se vê valor. Isso se entende como algo caro, investimento muito caro. E aí o que acontece? Começa a se ver valor quando começa a se perder mercado, quando começa a perder dinheiro, que é o que acontece, que é o que a gente vê quando que o cliente vem para a gente, para consultoria quando a empresa está dando errado e para pesquisa é quando começa a perder mercado. Os meus clientes não voltam, os meus clientes não compram, eu não estou conseguindo vender. Bom, tu já pesquisou, tu já entendeu quem eles são, tu já fez uma pesquisa de satisfação, tu já conversou com o teu cliente em algum momento? Nada disso aparece quando a gente faz o briefing inicial. Então, ter essa medida, eu falo, poxa, não precisa esperar perder dinheiro para começar a olhar para o negócio. A palestra que eu vou dar amanhã, inclusive, vai ser num palco sobre finanças, em que eu trago o ROI de fazer pesquisa antes de lançar um produto. E eu trago um caso de uma cliente bem específico. Quem quiser ver a palestra amanhã, eu vou falar mais sobre isso mais específico, mas assim... Diz o evento, onde é que tu vai estar, Posso Ju? falar? Claro. Eu vou estar na Gramado Summit amanhã, Boa. gente. Palestra na quarta, mentoria na quinta, painel na quinta, eu vou estar lá representando. Estejam lá, procurem essa galera que vai estar todo mundo lá. Vou ficar bem feliz. Eu vou achar o máximo quando chegar lá. Eu vou falar, te vi no comunicando, vi no... Te vi naquele podcast fenomenal. Tava lá com os gurias e tal, e tô te vendo aqui também. Eu adoro, vou adorar. E vou trazer um caso exatamente sobre isso. 3 empresárias que elas decidiram pesquisar o mercado antes de abrir o negócio. Cara, se tu fizesse isso, essa taxa de fechamento de empresa seria muito menor. Eu brinco que, assim, da mesma forma que tu é obrigado a ter um contador para abrir uma empresa, tu teria que ser obrigado a fazer uma pesquisa de mercado e um planejamento, um plano de negócios, antes de tirar do papel. Mas, trocando em miúdos, o ROI foi de mais de 580% por ter feito a pesquisa antes de abrir, versus o custo que teria o negócio, que não daria o resultado esperado. Então, olha quanto se ganhou. Foi uma diferença de deu 425 a diferença de perdas que teriam se não tivesse estudado o mercado antes de abrir. Então, quando a gente consegue mudar essa mentalidade, e aí por isso é um trabalho de formiguinha, constante, batendo, ainda se olha muito para a pesquisa como algo das grandes empresas e não é. E a IA ajuda muito nesse processo hoje. Eu só tenho que ter um cuidado com a IA, porque, só para vocês terem uma ideia, uma brincadeira. Ontem eu fui pesquisar sobre uma atriz e eu já estou usando mais as IAs do que o Google para fazer pesquisa. E eu perguntei quem é a atriz que interpreta tal pessoa. E aí ele me deu um nome. Eu falei, que ano que ela nasceu, que eu queria saber a idade dela. E até me deu um ano que não fazia o menor sentido. Aí eu perguntei de novo. Aí ele me deu outro ano. Aí eu perguntei de novo. Aí ele me deu um outro ano. Aí eu achei estranho. Aí eu fui pro Google. Aí eu perguntei pro Google. Aí o Google me deu o nome da atriz. Aí eu voltei pro ChatGPT e falei, olha, a atriz é tal pessoa e nasceu em tal ano. Ele disse, não foi, eu tenho as fontes. Aí eu falei, então me dá as fontes. E aí ele me disse, é verdade, tu tá certa. Cara, foram 5 perguntas de interação e eu sabia que a resposta estava errada. Agora isso eu não sei. 99 iam parar na primeira. Iam aceitar a primeira resposta. Exatamente. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente usa as IAs e principalmente para pesquisa. Porque vai vir muita resposta pronta que a fonte, se tu questionar, não vai aparecer. E a questão das temáticas, né? Porque o que tu estava pesquisando, Ju, não era algo tão relevante. Sim. Agora, E nem tão pesquisa profundo também, né? sobre saúde. Sim. Um câncer, como é que é o tratamento? Velho, tem muita gente usando IA para tratar doenças. Não, é engraçado, mas é super grave isso. Psicologia, isso, GPT. exato, tipo assim, o que eu psicólogo. devo fazer? Já teve índice de suicídio, justamente porque as pessoas estavam se tratando com IA, e a IA reconheceu que talvez fosse o melhor caminho para deixar esse... Porque, de fato, existe esse viés da confirmação. Por que disso? É uma lógica semelhante ao algoritmo de TikTok e Instagram. Eles fazem respostas, eles geram respostas com a intenção de que tu permaneça. Quando existe uma concordância por parte do interlocutor, é uma tendência
tu buscar utilizar aquilo mais vezes. Então tem um estudo sobre isso, de que quanto mais confirmação tu tiver do que tu acredita que deve ser, aquilo te faz voltar. Então a gente tem que tomar um cuidado gigante com o que a gente está pesquisando, buscar fontes relevantes, porque também é uma tendência a gente deixar de utilizar o Google para pesquisar em agentes, para pesquisar em IAs. Então agora está todo mundo querendo se posicionar de como é que eu coloco a minha empresa dentro das IAs. Tipo, como é que eu coloco o que era o Google Meu Negócio dentro do ChatGPT ou do Cloud ou qualquer outra IA. Então, só para complementar a tua fala, que foi muito assertiva, né, Ju? E tem essa questão do viés da confirmação, que isso é básico, vem desde os primórdios da existência, mas contigo, meu irmão. É legal pegar esse... Eu só tive um insight rápido aqui, como a gente pegou confiança no Google, né? Porque a gente levou isso para IA e acha que a IA vai responder igual o Google respondia. A gente já viu que não é assim. Mas pegando o lance da pesquisa, eu acho muito legal. A gente gosta muito de trazer dados, assim, né? De qual é o impacto. E trazendo para o nosso lado, assim, mais tech, a gente está tentando trazer dados internos agora de como a gente gera esses números para consolidar dentro da nossa carteira de clientes, porque a gente entendeu que quando a gente coloca uma liderança técnica experiente dentro de uma empresa, a gente consegue aumentar o retorno dela em quase 5 vezes. E isso, para nós, já é um número que a gente via que acontecia, né? Então, pô, isso não é tão tangível, né? E isso é complexo, né? Vai lançar um produto. Como é que tu calcula o que teve a pesquisa ou não teve a pesquisa? Será que o produto acertou, o fit não acertou? Será que a pesquisa ajudou muito ou não? É difícil tangibilizar, mas a gente sabe que aquele dado está ali. E aí a gente foi trazendo para a Tech, começou a entender isso e começou a buscar pesquisas fora do Brasil, né? Então, entender o mercado e entender como é que isso estava ocasionando essa mudança, assim, né? De ter referências técnicas internas no time e o quanto isso impactava no retorno final. E isso começou a dar um retorno legal, começou a mostrar, né? Talvez um viés de confirmação, porque a gente estava buscando realmente esses dados, mas esses dados existem e eles são relevantes. Então, só para pegar um ponto de pesquisa que a gente está trazendo, que é onde a gente está se posicionando bastante, né? Então, pegar um público de startups, empresas medianas, levar um profissional nosso lá para fazer esse papel, porque a gente sabe que tem um aumento de ROI, né? Então, conseguir chegar nesses números, né, de retorno sobre o investimento para trazer, né, só embasando a parte de pesquisa. Mas voltando no primeiro ponto os problemas que a gente tem de liderança hoje, tem um ponto que a gente não sabe como trabalhar ainda, que é todo o conflito geracional que a gente tem hoje, o próprio ponto que a Ju tinha trazido antes de ansiedade e uma falta de vontade da nova geração se tornar líder e ter responsabilidade. Esse é um dos pontos, né? Primeiro ponto, assim, o que a gente está fazendo para trabalhar com isso? Pô, a gente tenta criar uma cultura forte dentro da empresa, de mostrar que os líderes precisam ter essas skills e tá trazendo, tá? Mas isso é lá interno, dentro da nossa bolha pequenininha, né? Quando a gente olha para fora e olhando para o futuro, eu, por exemplo, não sei responder essa pergunta. Assim, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como a gente vai conseguir lidar com essa geração. Lidar no sentido de, talvez, convencer elas, porque a gente foi convencido de outra forma, né? Então, a gente tinha uma outra pegada, assim. Então, como a gente vai trazer essa geração para o jogo, ou como a gente vai reorganizar, talvez, os negócios a partir de agora, com essa geração nova, porque se a gente for ver, a gente já teve mudanças geracionais, né? Então, teve pós-guerra, etc., toda aquela visão. A gente teve todo um aspecto assim de inovação, de se reinventar e tal, que eram coisas que lá, primeira geração, não teve, né? Era ficar 40 anos no mesmo lugar, trabalhando e deu. Então, hoje a gente já tem um pouco de diferença. Talvez a gente tenha um outro formato de trabalho, de negócio, de business se formando, que a gente ainda não viu, que essa geração talvez encabece. Ou a gente vai ter problema também, não sei. Um dos dois. Alguma coisa vai acontecer. Tinha uma pergunta que era sobre isso. O profissional do futuro ele já existe. É tipo isso. É tipo isso, assim. Em termos de gerações, eu ainda não sei. Então, estamos bem ansiosos para ver, assim. Eu gosto disso, né? De entender esses movimentos e tal. Mas tem um conceito que tu traz nas tuas falas, que é ter, reter, treinar e elevar. Isso vai fazer tu chegar no profissional do futuro, será? Com certeza. Com certeza, porque eu acho que, primeiro ponto, a gente só consegue treinar e evoluir se tu te dedicar muito tempo à mesma coisa.
né? Isso eu acho que tem um ponto muito claro, assim. Quando a gente não consegue reter, esse cara ele vai virar em vários lugares, assim. Não tem Talvez tempo ele... de rampagem, né? Isso aí, não tem a rampagem necessária. Então, trazer pessoas boas, reter essa galera, passa muito por treinamento, porque se tu não elevar o nível dela, tu não consegue reter. Isso foi um ponto, um grande desafio nosso no passado, que foi, cara, como é que a gente retém? Eu já tinha um pouco desse viés porque eu vinha da universidade. Eu preciso estar desafiando essa galera sempre, assim. E aí se criou até uma cultura engraçada, assim, essa aí é mais piada interna. Isso o time criou com o tempo, que era o Marcos Malvadão, eles falavam. Que, pô, quando tu tá chegando na tua zona de conforto, pá, agora eu tô bem, né? Peguei uma stack nova, alguma coisa, um posicionamento novo, tô liderando um time. Aí vem lá o Marcos Malvadão e te pivota, te coloca numa outra área, que é a tua zona de desconforto, para te subir uma outra skill. E aí tu fica trazendo desafios para eles. Claro, ao longo do tempo eles vão vendo, cara, pô, cresci um absurdo por conta disso, né? Então tu tá desafiando toda hora, tá controlando isso. É bem difícil, mas para mim eu vejo esse caminho, assim, né? Então, focar muito em treinamento, focar muito em cultura, trazer essa visão, trazer fundamentos para a base, mostrar para essa galera que isso é importante e a partir disso a gente vem trazendo a nova geração junto, sabe? Boa, a gente caminha para o fim, parece louco, mas já faz uma hora que a gente está aqui nesse debate e a gente gosta sempre de fazer uma pergunta polêmica. Eu vou abrir a pergunta para a Ju Obrigada. e vou pegar um pilar que tu trouxe, cultura. Muitas vezes a gente vai ver dados, vai ver um destino, mas quando tu vai ver a cultura da empresa é fraca. Como fazer com que tudo aquilo que vocês identificaram dentro de um caminho, né, dentro do passado para planejar o futuro, como tu mencionou em uma pergunta, que não esbarre na cultura? Eu vou te agradecer por essa pergunta, de verdade, tá? Cultura organizacional é um dos temas que eu mais dei aula, é um dos temas que eu mais gosto de falar. Apesar de eu vir da área de pesquisa, e a gente está falando bastante aqui de planejamento, pesquisa e dados, a cultura organizacional ela é a base de qualquer negócio. Então, assim, a cultura ela está no dia a dia, ela está na base, ela está nos fundadores. Então, se eu, enquanto dona do negócio, tenho um objetivo, tenho clareza no que eu quero, consigo entender, eu vou trazer isso para dentro da empresa. Mas eu preciso reforçar. Então, eu vou ter os mitos, eu vou ter os elementos, eu vou ter os artefatos que eu vou trabalhar no meu dia a dia para reforçar isso. Então, quando eu digo, por exemplo, que lá na Palco, sempre que a gente está apresentando uma proposta, a gente comemora. Isso não pode ficar só dentro do escritório. Isso tem que aparecer. Então, no momento que eu falo sobre isso aqui, eu estou reforçando cultura. Então, o reforço da cultura, ela vai vir no dia a dia do que a gente faz dentro do negócio. Ela é reforçado ao longo do processo de recrutamento e seleção. Então, na hora de contratar, eu preciso entender que as pessoas que vão vir, elas compartilham dessa cultura. Então, aí voltando de novo ali para palco, né? Vou focar no negócio. A gente fala que a gente gosta de gente que tenha um quê de sagacidade, mas que tenha profundidade. Então, na hora de selecionar as pessoas, a gente olha para isso. As pessoas que estão vindo vão ter essa capacidade de ser sagaz, como a gente é, mas vão ter a profundidade para não ficar sendo muito raso dentro de cliente. Então, lá no processo de recrutamento e seleção, eu reforço esses elementos da cultura. E depois vem o entendimento se minha cultura é fraca ou forte. E isso também é um ponto de atenção. Empresas nascentes, elas têm uma tendência a ter uma cultura mais fraca e ainda com capacidade de mudá-las. Empresas mais consistentes, mais antigas, elas tendem a ter culturas estáveis e mais difíceis de mudar. Quando que a gente consegue mudar? Quando passa por crise, infelizmente. Então, é quando perde um grande cliente, que às vezes eu tenho 80% do faturamento num cliente só e ele pica a mula e aí eu preciso reinventar, porque eu estava muito acostumado, a receita estava vindo fácil, então eu preciso mudar minha cultura. Quando eu tenho perdas de talentos ou quando eu tenho mudança de diretorias. Então, quando eu tenho saída de um fundador, entrada de um novo, isso também gera uma mudança cultural. Se não são por essas situações, a mudança de cultura vem por um desejo de quem fundou a empresa, de quem está à frente, e aí vem implementando novas ideias e vem conquistando esse espaço. Ótimo, ótimos pontos, Ju. Como meu grande irmão que falou, a gente está para ir para os finalmente, como a gente fala, mas trago uma pergunta polêmica para ti também, né, cara? Que a gente gosta de polêmica, é isso que dá hype. Com esse surgimento de IA que a gente falou, surgimento de todo mundo desenvolve um código, uma aplicação hoje, tornando o código mais acessível cada vez mais, alguns até dizendo que terminou a profissão do desenvolvedor de software. Como é que tu enxerga isso
na questão de time sênior. Tu acredita que ainda vai existir essa pegada de time sênior ou a estruturação do squad de tecnologia dentro da empresa deixará de existir, tendo em vista que todo mundo pode codar, criar sua aplicação e levar para o mercado? Excelente, excelente. Nem acho tão polêmico assim, né? Acho que é mais visão mesmo de tendência. Inclusive, amanhã estaremos na Gramado Summit. Já faz teu pitch aí. Vou palestrar no stand da Vocês viram que só tem FEComércio. gente importante palestrante aqui, cara. É que tem um ponto importante, né? Tem muita evolução nisso e evolução... Eu gosto muito de história, né? Eu sempre trago um pouco de história. Não vou me alongar, mas eu sempre trago um pouco de história para esse ambiente, para a gente entender o que aconteceu antes, né? Na realidade, nunca foi sobre código. Essa que é a realidade. A gente não queria aceitar isso, né? A gente fazia código, a gente não queria aceitar. Nunca foi sobre código. Foi sobre a tecnologia entregar coisas e gerar resultados. O que a gente está entendendo hoje, né? Da mesma forma que a gente teve uma mudança drástica na Revolução Industrial lá atrás, e eu acho que a grande reflexão, né, da polêmica aqui que eu sempre pergunto, né? Olhando para a Revolução Industrial, que todo mundo achou que, cara, agora vieram as máquinas, acabou o emprego, mano, não tem mais nada, mudou completamente, ninguém mais vai trabalhar. Pô, os empregos na indústria aumentaram ou diminuíram de lá para cá? Tipo, cresceu absurdamente a área. Por quê? Porque profissionalizou, levou para um outro patamar, levou para um outro jogo. Hoje o que a gente tem é bem provável que a gente esteja caminhando para um outro caminho que talvez no futuro o código seja completamente diferente ou até inexistente, mas para os próximos anos, alguém experiente vai fazer toda a diferença no rolê. O que a gente tem de diferença hoje e aí é o que é apavorante para uma galera, como é que tu forma júniores hoje? E será que vai existir essa necessidade também, né? Vai existir porque tu vai precisar de pessoas experientes que entendam de tecnologia todo. como um todo, né? Uhum. E para essa pessoa chegar lá, ela sai da base, né? Não tem muito como fugir disso. Né? Tá aí os programas de trainee, etc., que existiam antigamente, que é um outro ponto que a galera acha que não vai ter mais. Uma coisa que eu vejo é os caras falando, cara, talvez exista gestor de prompt. E provavelmente Tá para os ligado? próximos... Porque é um cara que entende de Mas, contexto. Isso. Ele entende Isso aí. a visão do futuro. Isso Ele aí. entende, velho, o que eu quero é isto. Como ele estrutura um bom prompt para criar isto através do código, né? E outras coisas que vão acontecer, aplicativos. Vocês já pensaram que talvez não faça mais sentido a gente clicar em botões? Uhum. E fato, assim, talvez os próximos apps sejam só por voz, não precisa mais botão. Então a gente está Ou falando... pela retina da gente, né? Tu olhar pro negócio e ele já... E qualquer eu outra quero. coisa, sei lá, ler a mente. Exato. Eu acho que primeiro a gente vai pra voz, mas tá. eu não tô Não, tão, esse eu não tô podcast é tão futurista avançado. também. O que eu quero é que eu pense as coisas e execute. Só Eu não isso tô que eu tão preciso. avançado velocidade que a assim. gente quer. Mas é nessa linha, assim. Então eu acho que muita coisa vai estar mudando, só que naturalmente é a mesma regra básica. A gente vai fazer mais coisas mais rápido, mais coisas complexas mais rápido. Então o nível de complexidade vai aumentar e a gente vai conseguir fazer coisas mais complexas. E naturalmente isso vai abrir uma outra caixa. Assim. Então a gente vai fazer muitas outras coisas. E é bem provável que várias profissões que vão nascer não existem ainda, como não existia lá atrás. Né? Então vai acontecer agora. Então o programador de 10 anos atrás não é o mesmo de hoje. Né? Mesmo sem olhar IA, nada, não é o mesmo de hoje. E não vai ser o mesmo daqui a 10 anos. Né? Esse programador ele vai ser uma outra pessoa com uma outra roupagem, uma outra linha, um outro formato de ver as coisas, uma outra forma de interagir com tecnologia. Eu acho que vai muito para esse caminho, mas nessa jornada o sênior vai fazer muita diferença. E vai ter um novo gargalo. Na pandemia a gente teve gargalo de sêniors, e aí foi aquela loucura por contratação. A gente vai ter um novo gargalo agora de novo, porque não vai faltar gente experiente. Né? Meus queridos, temos que ir para o fim, Mais infelizmente. um baita conteúdo. Foi uma mentoria, foi um MBA, foram várias coisas aqui, né, cara? A gente falou 4 anos em 1 hora. É isso aí. Mas, pessoal, quero que vocês tragam aí as considerações finais. Como é que o pessoal acha vocês, além da palestra que vocês vão dar, obviamente. Então, assim, deixar aqui nosso agradecimento em nome da GS, comunicando nosso grande parceiro, mais um aí de sucesso que a gente está trazendo. E a expectativa é sempre trazer pessoas melhores que a gente, para que a gente possa acrescentar, para que a gente possa agregar. E mais uma vez, obrigado, tanto pela amizade que a gente tem, quanto pela parceria de negócios e para vocês estarem aqui. Obrigada. Eu acho que de considerações finais é olhar para esse futuro com um pouco de carinho pela gente.
um pouco menos de pressão, assim, ansiedade sobre o que vai acontecer. E lembrando dos fundamentos básicos, acho que foi um ponto que a gente bateu bastante, né? O feijão com arroz, entender a base, sair do... não olhar tanto lá o que está hypado e começar pelo básico. O pessoal me encontra nas redes sociais, o @ju_saboia, @palcointeligência, o site da empresa palcointeligência.com.br, me encontra na Gramado, semana que vem não, amanhã, a partir de amanhã eu tô lá. Acho que no LinkedIn também, Juliana Saboia, para quem não gosta tanto do Instagram e gosta mais do LinkedIn. No TikTok eu não tô. Sim, Nessa parte eu não. não tô, ainda não consegui. Ainda. Ainda não sei, né? Maravilha. Só agradecer vocês, pô, excelente. Passou muito rápido, muito rápido. Mas eu acho que é isso, né? Focar nos fundamentos. Eu acho que tem uma frase que eu gosto de usar. Para mim, assim, acho que é muito o meu momento, né? Se tu quer crescer, quer gerar resultados, aprende a dormir no barulho. Então, entende um pouco do que está rolando, segura um pouco a ansiedade, foca em estudar, foca nos fundamentos, né? Pensa que tu vai ter uma carreira longa, né? Vai devagarinho, né? Porque é a consistência que dá a diferença, né? Muito mais resiliência do que qualquer outra coisa. Total. Independente se tu for empreendedor ou não, né? Na vida a gente precisa ter resiliência, empreendedor mais ainda. Então, acho que é um pouco disso. Amanhã a gente está na Gramado Summit, vamos participar do evento. Mas a galera pode me achar no Instagram, @quinhoechevarria. Tem alguns vídeos ali, algumas coisas sobre a empresa, legal. E no LinkedIn é Marcos Echevarria. No LinkedIn tem bastante conteúdo que eu solto ali durante a semana. Bastante de reflexões, o que está acontecendo no mercado. Aí é mais um blogzinho assim, textual para a galera que quiser ler, que quiser pensar um pouco o que a gente está vendo. E tem uma paradinha legal que o pessoal pode procurar no nosso site depois, que é a Bitalent Decode. O que é a Bitalent Decode? A gente criou uma newsletter, então a gente sempre busca muitos dados de mercado, o que está acontecendo, o que rolou durante a semana. Então, toda quinta-feira sai uma edição, chega direto no e-mail ali na newsletter. Só se inscrever, bota o e-mail lá e toda quinta-feira chega no e-mail a Bitalent Decode com vários insights do que está rolando, um pouco da nossa visão, né, um pouco da curadoria da Bitalent. Então, acho que são esses pontos aí para nos encontrar. Então tá, né? Mais um, né, cara? Mais um. Tamo junto. Seguimos a nossa caminhada, então curte, compartilha, faz esse conteúdo andar, que é para isso que a gente tá aqui, para gerar conteúdo assim de alta qualidade e que faça você prosperar no negócio. Na próxima semana a gente tá de volta aí com mais conteúdos e, independente de ser em cima de dados ou de qualificação, sempre vai ser uma pessoa que vai estar lá fazendo algo diferente. Valeu, até o próximo episódio. É isso, galerinha. Então, podemos mexer muito bom, gente. Podemos se mexer. Não, segura aí, vamos tirar uma fotinha. Firmezinho. Mas, assim? Daqui eu acho que fica melhor. Aparece mais.